Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional estima que quadrilhas de todo o mundo chegam a lavar o equivalente a 12 trilhões de reais por ano. No Brasil, operações têm sido realizadas para evitar esse tipo de crime, que avança a cada ano, ganhando sofisticação e dificultando o rastreamento pelas autoridades. Só em uma das investigações, a Polícia Federal identificou um esquema que movimentou 6 milhões de reais nos últimos 5 anos em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro. E mais, criminosos estão utilizando bancos digitais ilegais para esquentar o dinheiro de facções de todo o país. Quais os tipos mais comuns de lavagem de dinheiro? Que tipo de banco tem sido usado pelas quadrilhas e como combater esse problema? O 15 Minutos de hoje discute esse tema com José Carlos Abissanra Filho, presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, eu agradeço o convite, é um tema importante, estou à disposição aí para esclarecer o máximo possível. Quem me acompanha nessa conversa é André Tal, repórter do Jornal da Record. André, até ativos digitais estão sendo usados na lavagem de dinheiro do crime organizado? Oi, Fara, tudo bem, doutor José Carlos, todos que nos acompanham? Fara, na tentativa de dificultar o rastreio do dinheiro, os criminosos têm usado criptoativos, que são bens virtuais com registros exclusivamente digitais. Também usam empresas de aposta online, investem em imóveis e ainda usam bancos ilegais. Doutor José Carlos, no que consiste a chamada lavagem de dinheiro e por que os criminosos adotam essa prática? A lavagem de dinheiro, ela é um processo pelo qual a pessoa que comete um crime, ou não necessariamente ela tenha cometido um crime, mas alguém pega o dinheiro fruto de um crime e dá a aparência de licitude a um dinheiro que tem origem ilícita, né? Então, a lavagem é o ato pelo qual uma pessoa que tenha praticado um crime ou que de alguma forma tenha contato com esse dinheiro fruto de crime posterior, né, ter uma aparência de licitude a um dinheiro ou a um bem, não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser um bem móvel ou imóvel, dá uma aparência de licitude a esse bem que tem origem criminosa. É nisso que consiste a lavagem de dinheiro. Doutor José Carlos, são várias modalidades e uma das mais novas é esquentar o dinheiro por meio de bancos digitais ilegais. Que tipo de instituições são essas? A lavagem de dinheiro, ela pode ser praticada por qualquer ação, né? A lavagem de dinheiro pode ser praticada também por bancos, mas ela pode ser praticada por qualquer negócio, né? O criminoso ou a pessoa que vai dar uma aparência de licitude ao dinheiro, ele, no caso aqui que nós estamos tratando, ele pode se valer de um banco para depositar o dinheiro nessa instituição financeira. Pode ser uma instituição financeira grande, pode ser uma instituição financeira pequena, mas o mero depósito não basta para configurar a lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro, ela tem que ser a ocultação ou a dissimulação do bem. Então, a pessoa tem que se valer do sistema financeiro para esconder a origem do bem, né? Então, há até uma divergência na doutrina se o mero depósito na conta pode já configurar a lavagem de dinheiro ou se a pessoa tem que praticar mais de um depósito de forma a distanciar aquele dinheiro da origem criminosa. Então, se a modalidade de lavagem de dinheiro for praticada via sistema financeiro, podendo ser das diversas modalidades de instituições do sistema financeiro, ela talvez vai ter que fazer várias transações ali para ocultar o dinheiro de origem criminosa. Doutor José Carlos, falando dos bancos digitais ilegais ainda, eles acabam enviando o dinheiro para instituições que estão regularizadas. Nesse processo, é impossível rastrear o dinheiro? Eu entendo que no sistema financeiro é muito difícil ocultar definitivamente o dinheiro. Por quê? Porque é possível rastrear o depósito de uma conta que vai para outra, possivelmente vai para uma terceira, possivelmente uma quarta conta, uma quinta conta. Por tudo aquilo que eu tenho de experiência, eu diria que quando se trata de sistema financeiro, é muito difícil ocultar o dinheiro definitivamente, a menos que na ponta final
a pessoa saque o dinheiro e aí ela vai levar o dinheiro em moeda, né, papel moeda, para fora do sistema financeiro. Aí é o papel moeda, né? Aí passa a ser um meio físico ali, ela vai esconder eventualmente ou vai gastar. Então, no meu entendimento, insisto em dizer, né, não importa qual banco, se é o banco pequeno ou grande, se está dentro do sistema financeiro, esse dinheiro será rastreável. Doutor, e falta uma fiscalização, uma regulação maior nessas empresas ilegais? Eu diria que naquilo que diz respeito ao sistema financeiro, o mercado, a regulamentação é bastante densa. Nós né, estamos habituados a trabalhar em larga escala com os bancos já tradicionais, há instituições novas, né? Eu diria para você que o sistema financeiro é bem regulamentado. O problema não está no sistema financeiro em si, né? Eu acho que o problema, talvez, de não coibir essa prática, talvez até dela aumentar, né, já haver uma percepção maior de que a lavagem de dinheiro está aumentando, não seja necessariamente um problema de regulamentação do sistema financeiro. Eu diria que talvez seja uma realidade da prática, né? A nossa legislação ela é insuficiente para prevenir esse tipo de criminalidade. Agora, doutor, outro ponto importante que foi citado pelo André Tal é o uso de empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, para lavagem de dinheiro. Atualmente, 80 dessas empresas estão na mira da polícia e do Ministério Público. Como funciona essa operação, doutor José Carlos? Essas bets estão movimentando muito dinheiro, né? E quando se movimenta muito dinheiro, isso é um chamariz, né, para a criminalidade. Por quê? Porque hoje o modelo preponderante de criminalidade, não só no Brasil, mas no mundo, é a criminalidade organizada. E ela muitas vezes está atrelada ao tráfico de drogas e outros crimes. Até sistemas gigantescos de lavagem de dinheiro muito sofisticados, né? Então, esses crimes muito lucrativos, né, que movimentam muito dinheiro, eles se valem, ou se valeram, ou estão se valendo das bets, porque é um local cuja regulamentação ainda não está suficientemente estabelecida, é um local em que se movimenta muito dinheiro, então fica difícil rastrear, especialmente quando o nosso sistema ainda não está habituado a essa modalidade econômica, né? Então, a criminalidade se vale de uma atividade econômica cuja essência seria ser lícito para maquiar o dinheiro ilícito, né? Daí porque eu vejo que as bets foram um campo muito fértil aí, parece, né, por tudo ao que tudo indica, para ser usado como lavagem de dinheiro. Então, a regulação das bets e dos bancos legais poderia ajudar a reduzir esse tipo de crime, então? Eu acredito que sim. É um excelente ponto esse que você... E a forma como você resumiu. O sistema financeiro tradicional, bem regulamentado, e a regulamentação das bets, eu acredito que vai fazer com que a utilização das bets para a lavagem de dinheiro diminua. Doutor, quais outros tipos de lavagem de dinheiro são mais usados no Brasil? A famosa empresa de fachada continua sendo um dos mais frequentes? A empresa de fachada, qualquer atividade econômica que permita a transferência de dinheiro, né, sem registro, o grande desafio do futuro, eu diria, do enfrentamento à criminalidade é a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque ela é uma mistura do dinheiro lícito com o ilícito, e qualquer atividade econômica poderia permitir isso. Há atividades que têm uma regulamentação mais profunda, há atividades que têm regulamentação ou de difícil implementação ou mais incipiente. Então, eu acredito que qualquer atividade econômica poderia ser usada para lavagem de dinheiro. A regulamentação é extremamente importante e eu diria que esse será o desafio aí do próximo século, porque, por outro lado, a regulamentação excessiva também inibe a atividade econômica lícita, né? Então, ao demandar da atividade econômica lícita que implemente esforços para ampliar o controle e assim diminuir a possibilidade de utilização do seu negócio para a lavagem de dinheiro, isso também tem um custo, né? Tem um custo para o empreendedor. Então, eu diria que esse é o desafio do século, porque entendo que vai ser um grande desafio encontrar o equilíbrio entre a regulamentação da atividade econômica, que deve ser
livre, né? Atividade livre iniciativa existe, esse conceito da livre iniciativa existe justamente para que a atividade econômica seja livre e flua. Por outro lado, a regulamentação que visa estabelecer o combate à lavagem de dinheiro, ela também parece ser necessária, né, para coibir a criminalidade. Então, eu acredito que o grande desafio do futuro será a equalização desse equilíbrio entre livre iniciativa e o estabelecimento de regulamentações para haver um ambiente econômico saudável. Doutor, mas quem adota essa prática comete quais crimes e qual a pena? A pessoa que se vale de uma atividade para lavar dinheiro, por exemplo, uma empresa falsa, né? Quer dizer, a empresa de fachada. A empresa de fachada é uma empresa falsa. É uma empresa constituída, via de regra, com documentação falsa, sem a ciência dos sócios que figuram no quadro societário. Isso é muito comum. Portanto, uma empresa falsa, cuja finalidade, se não total, ou vamos dizer, a maior parte daquela atividade é destinada à prática de alguns crimes, dentre os quais a lavagem de dinheiro. Então, eu diria que quando se trata de empresa de fachada com a finalidade de lavar dinheiro, nós estamos falando aí de documentação falsa, falsidade ideológica, poderíamos estar diante de crime de sonegação fiscal. Se for o caso de uma empresa destinada à lavagem de dinheiro, teríamos o crime de lavagem de dinheiro. Nós estamos falando aí de uma pena de talvez mais 10 anos, possivelmente podendo chegar a quase 20 anos, num somatório de todas as penas, né? Mas há aqui, é importante esclarecer para o telespectador, né, que há aqui regras dogmáticas do direito que vão incidir para identificar qual crime foi praticado, se um está inserido dentro do outro. Há uma série de relações jurídico-penais que serão feitas para que o juiz identifique a quantidade de pena. Doutor José Carlos Abissan, eu gostaria de saber do senhor se as forças de segurança e de inteligência do Brasil estão preparadas para combater esse crime que muitas vezes acontece somente no meio virtual. Nós temos capacitação tecnológica e investimentos necessários para investigar e combater esse tipo de crime? O Brasil é um dos países mais preparados, eu diria, para o enfrentamento dessa criminalidade. O Brasil tem uma extensa regulamentação do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional brasileiro é um dos mais seguros. A legislação brasileira é uma das mais modernas frente ao mundo, né? Em termos de legislação de combate à lavagem de dinheiro. Portanto, eu diria que nós temos um sistema muito moderno. Eu diria que o problema não são as nossas estruturas, né? Não são os órgãos de persecução penal, que são polícia, Ministério Público, órgãos fiscalizadores, né? Eu acho que aqui há preparação de pessoal e de legislação. O problema da legislação não é a legislação brasileira em si, é o problema do próprio modelo de legislação de todo o mundo. E por que eu digo isso? Porque ele é um modelo de criminalização que deixa a criminalidade extremamente lucrativa. Esse é um efeito colateral da lei, né? Tanto a lei de drogas quanto a lei de lavagem de dinheiro, elas trazem consigo um efeito colateral, que é o de transformar esse mercado ilegal num mercado extremamente lucrativo. E aí, por uma regra de mercado, de oferta e de procura, esse mercado é convidativo para algumas pessoas que decidem praticar o crime a partir da perspectiva de ganharem muito dinheiro. Então, o problema, eu não diria que é da legislação brasileira ou dos nossos órgãos, né, de persecução penal. Eu diria que o problema é de modelo mesmo. Esse modelo estabelecido pelo mundo de combate tanto ao crime organizado quanto à lavagem de dinheiro, ele traz consigo um efeito colateral, que é criar mercados ilegais altamente lucrativos. Daí porque talvez as organizações criminosas tenham aumentado, porque esse talvez seja um efeito secundário de um modelo de legislação que eu diria até que seja um efeito primário. Tá certo. O JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de José Carlos Abissan Filho, presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB de São Paulo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição. Um abraço. Agradeço também a participação do André Tal, repórter do Jornal da Record. Valeu, André. Eu que agradeço, Fara. Sempre um prazer participar aqui do podcast.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!